Cristiano Noronha de volta aqui com a gente na tela do CNN Prime Time. Cristiano, a gente tem ouvido aqui na cobertura política ao longo das últimas semanas, talvez até meses, muita gente aconselhando ou dizendo que está aconselhando o presidente Lula a não falar de Jair Bolsonaro. E muito do que o presidente Lula tem feito, como a gente viu, é falar de Bolsonaro. Agora, tem um outro elemento, né, nessas duas falas de Lula e na resposta de Bolsonaro que eu queria trazer para a conversa contigo. Primeiro, o fato de Lula não só fazer menção a um problema já conhecido, que foi o enfrentamento da pandemia no governo Bolsonaro, mas agora fazendo menções à situação jurídica, né, e policial do seu ajudante, do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, que está preso naquele episódio do certificado de vacinação e agora veio à tona essa casa milionária nos Estados Unidos. Por sua vez, Jair Bolsonaro respondendo num ambiente institucional, falando em processar Lula tanto na esfera civil quanto na esfera criminal. Queria te ouvir sobre isso, sobre Bolsonaro recorrer a um caminho institucional, o processo na justiça, e Lula reiterando a aposta e chamando o Bolsonaro para dançar numa música que muita gente achava que seria um ponto fraco do petismo, que é a questão da corrupção, de desvio de dinheiro, de enriquecimento ilícito, que é o que Lula faz com essa fala sobre Mauro Cid. Yuri, a gente está vivendo um efeito muito similar ao que aconteceu nos Estados Unidos. Quando o Biden venceu as eleições nos Estados Unidos, né, houve uma fala, até mesmo a imprensa resgatando muito, dando ampla cobertura, fazendo comparações com o Trump. E o Trump está aí voltando e é um forte candidato, inclusive, a derrotar Biden aí nessas próximas eleições. Então, quando o Lula faz isso aí, esse tipo de crítica, obviamente que ele mantém o Bolsonaro em evidência, ele mantém o Bolsonaro na mídia, né? E isso acaba ainda fortalecendo ainda mais a polarização que a gente viveu na última eleição de 2018. Essa polarização, ela fica cada vez mais forte. Há uma dúvida se Bolsonaro vai conseguir ter condições jurídicas, eventualmente, de se candidatar nas próximas eleições, porque existem vários processos e, eventualmente, ele pode até se tornar inelegível. Mas quando o Lula fala isso, quando ele mantém essa rivalidade, primeiro, ele está mantendo esse bolsonarismo vivo. Então, por mais que o ex-presidente Jair Bolsonaro não tenha condições jurídicas, eventualmente, de se candidatar, ele vai ser um importantíssimo cabo eleitoral. Quem ele apontar como candidato já parte de um patamar muito elevado. Talvez ali da ordem de 15% a 20% de intenção de voto, né? E a gente tem alguns nomes aí que despontam como favoritos, né? A gente tem o governador, o Ratinho Júnior, do Paraná, a gente tem o governador de São Paulo, o Tarcísio, a gente tem o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, tem a própria mulher do presidente... do ex-presidente Jair Bolsonaro, Michele Bolsonaro, enfim. Então, qualquer dessas pessoas que eventualmente ele aponte, ele vai atingir um patamar muito forte. Acho que o Lula, de certa forma, ele comete uma certa imprudência, ele pode eventualmente fazer críticas, fazer menções, agora, de uma forma muito categórica, afirmar que o Bolsonaro falsificou, aí eu acho que é uma acusação muito grave. Quando ele fala que existe uma casa no valor de 8 milhões de dólares, que é do ajudante de ordem, mas que de fato é do Bolsonaro, é também uma acusação muito grave. Eu acho que é o caminho natural de quem eventualmente se sente agredido com esse tipo de coisa, é justamente entrar na justiça. Veja que esse tipo de situação, ou esse tipo de informação, ou esse tipo de fala, é justamente o que esses inquéritos, ou esse projeto de fake news, por exemplo, que está circulando na Câmara dos Deputados, que o governo inclusive apoia, é justamente esse tipo de coisa que está se falando. Então, na minha opinião, o presidente Lula comete uma imprudência, porque são acusações muito graves e você não tem uma prova disso, né? E cabe ao ex-presidente Jair Bolsonaro, obviamente, acionar a justiça. Você tem que se defender desse tipo de coisa pela via, de fato, institucional. É assim que deve ser e é assim que é numa democracia.
Exato, né? E você tocou num ponto, Cristiano, que aí aproveitar o teu conhecimento de cientista político, que é o quanto a disputa política na retórica, isso faz parte da política desde as priscas eras, mas o quanto isso é a crítica contundente, ácida, e o quanto ela passa a se tornar mentira, calúnia, difamação e de desinformação, o quanto isso se torna um sistema organizado, feito para disseminar desinformação a partir das falas de uma liderança política, seja independentemente do espectro político. O quanto, né, do que a gente tem visto de discussões sobre regulação de desinformação, quanto isso vai afetar o debate político ou não, na sua avaliação, mesmo que a gente tenha alguma regulação de plataformas digitais, uma ação mais contundente das instituições contra a desinformação na seara política, os políticos vão continuar adotando a retórica sem muita preocupação com o que é verdade de fato, esticando aí até o máximo do limite ou às vezes até estourando a corda do que é verdade, ou seja, da realidade fática das coisas. Quem cabe a isso arbitrar, Yuri, é a justiça, né? Quer dizer, o ofendido, ele aciona a justiça e a justiça estabelece ali a punição. Essas punições que a justiça estabelece, algumas vezes podem ser, se eventualmente vem de um canal de notícia, tem o chamado direito de resposta, né? Se eventualmente é um cidadão comum, ele tem que pagar uma indenização por dano moral causado à imagem de algumas pessoas, né? Mas durante um processo eleitoral, vamos dizer assim, como se acaba constituindo uma certa estrutura em favor de um determinado candidato, a gente vê esse tipo de ação, né, acionando a justiça, inclusive o TSE também, sendo feito de uma forma mais sistemática. Mas quando a gente está fora disso, a pessoa depende ali algumas vezes o próprio partido, então o PL pode fazer isso pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, ele na física pode eventualmente acionar também os advogados e acabar com essas críticas, enfim. Mas quem vai mediar isso fundamentalmente é a justiça. E aí, cabe eventualmente, quando dói no bolso, aí eventualmente a autoridade, o político, enfim, aí ele vai recuando também e amenizando um pouco essas críticas a partir de decisões judiciais desfavoráveis a ele, né? É isso. Cristiano Noronha, da Arco Advice, cientista político e vice-presidente, vai fazer companhia. Segue com a gente aqui no CNN Prime Time desse sábado. Até já, Cristiano. Deixar uma aguinha para ele e a gente volta a falar.